Durante a temporada 1995 da Fórmula Indy, vários boatos surgiram de que o canadense Jacques Villeneuve estava de conversa com algumas equipes para correr na Fórmula 1. E no fim de semana de Mid-Ohio, os boatos se confirmaram. O atual campeão da Indy 500 e futuro campeão daquela temporada faria sua estreia na Fórmula 1 no ano seguinte, representando a equipe Williams, deixando a sua equipe da Indy, a equipe Green, sem piloto para o ano seguinte. O dono da equipe, Barry Green, além de perder o seu piloto, também perdeu seu patrocinador principal, a Players, que se juntaria à equipe Forsythe para 1996, apoiando o jovem canadense Greg Moore, que já era apoiado por ela na Indy Lights. Então agora, Barry precisava de um piloto e um patrocinador principal. E é com essa pequena introdução que podemos começar a história da nossa equipe brasileira na Fórmula Indy, a Brahma Sports Team. Bandeira verde no canal, vamos para a pista e puxa a vinheta. Meses antes de começar a temporada 1996 da Fórmula Indy, Barry Green conseguiu achar um piloto para substituir Villeneuve, o brasileiro Raul Boesel, que havia saído da equipe Rahal e estava livre no mercado de pilotos. E junto do brasileiro veio o apoio da maior marca de cerveja da América do Sul, a Brahma, que estava começando a ingressar no esporte motor. Naquele ano, ela já estava patrocinando uma equipe da Stock Car Brasil, a WB Motorsports. O acordo foi feito relativamente tarde, não deu muito tempo para o nosso DJ fazer os devidos testes no carro, mas a equipe já tinha piloto e patrocínio. E estima-se que a Brahma investiu mais de 100 milhões de dólares na equipe. O quê? Isso mesmo, mais de 100 milhões de dólares. Isso na pré-temporada. E graças a esse investimento, ela podia mudar o nome da equipe. Não era a primeira vez que a Brahma fazia isso. Na Stock Car Brasil, na equipe WB Motorsports que ela patrocinava, também foi nomeada Brahma Sports Team. E então, de equipe Green em 95, foi para a Brahma Sports Team em 96, agora considerada uma equipe brasileira. Embora tenha gente que fique dizendo que ela é uma equipe americana e tudo mais, apenas a equipe Green com outro nome, se a marca injetou muito dinheiro para ser considerada uma equipe brasileira, então é uma equipe brasileira e ponto final. Enfim, continuando. Como Jacques Villeneuve foi campeão da temporada passada, a equipe tinha o direito de usar o número 1 no carro, e isso caiu como uma luva para a Brahma fazer seus comerciais aqui no Brasil. Vocês devem lembrar do slogan: Brahma, a cerveja número 1 do Brasil. Uma bela jogada de marketing. Sports Team, a número 1 na Indy. Isso sem falar também da estampa do carro e da equipe nas latas de cerveja. Já comenta aí embaixo se você tem uma dessas relíquias. O carro para 1996 tinha a combinação de chassi Reynard, motor Ford Cosworth e pneus Goodyear. Terminado a história dos bastidores, hora de ir para a pista. Na abertura do campeonato em Homestead, Miami, Boesel não teve uma boa classificação, largou em 17º e no fim foi o 14º, 2 voltas atrás do vencedor. Na prova seguinte no Rio de Janeiro, aquela histórica corrida para nós brasileiros, Boesel teve problemas e largou da penúltima colocação, mas teve uma ótima corrida de recuperação e terminou em 7º, conquistando 6 pontos. Em Surfers Paradise, largou em 15º e vinha numa ótima 4ª posição, até que, faltando 5 voltinhas para o fim,
acabou o combustível, terminando na 13ª posição, ficando apenas uma posição de conquistar um ponto. Ah, não, aí não. Em Long Beach, o piloto largou em 16º e terminou na mesma posição. Ele teve problemas no carro durante a corrida e perdeu muito tempo, terminando a 15 voltas atrás do vencedor, e dava para pontuar, ainda mais porque Richie Herr e Ed Lawson, que largaram atrás dele, chegaram nos pontos. E a partir daqui, os primeiros sinais de que tinha algo errado na equipe estavam começando a aparecer. Prova seguinte, Nazareth. O piloto cerveja largou de 11º e vinha numa boa prova, estava em 10º, até que faltando pouco menos de 40 voltas para o fim, abandonou por problemas no motor. Na US 500, em Michigan, o piloto largou numa boa 10ª posição, estava perto dos pontos durante a corrida, mas na volta 54 abandonou por problemas elétricos. Em Milwaukee, o brasileiro largou na 8ª posição, a sua melhor posição de largada no ano todo, mas na corrida ele ficou lá para trás e na volta 128 estampou o muro, abandonando. Em Bellasley, Detroit, numa prova bem caótica por causa da chuva, largou de 18º, mas conseguiu chegar em um bom 8º lugar, conseguindo 5 pontos. E agora, se preparem para o que está por vir da metade para o fim do campeonato. Em Portland, o piloto abandonou na volta 8 por problemas no motor. Em Cleveland foi diferente, abandonou na volta 18, novamente por problemas no motor. Em Toronto, evoluiu. Em vez de abandonar na volta 8 ou 18, abandonou depois de completar a metade da prova por problemas elétricos. Eu não estou suportando mais. Em Michigan, na Marlboro 500, conseguiu terminar a corrida em 7º. Um milagre, levou 6 pontos para casa. É tetra! É tetra! Mas as coisas voltariam à normalidade logo depois, infelizmente. Em Mid-Ohio, abandonou por problemas elétricos e tinha um bom carro para pontuar. Em Road America, estava entre os 12 primeiros, até que faltando 4 voltas para o fim, de novo, problemas elétricos. Em Vancouver, vinha em 14º e... vocês já sabem, foi na volta 47. Eu não aguento mais! Ai, merda! Na prova final, em Laguna Seca, aconteceu aquilo que virou marca registrada da equipe ao longo do ano. Boesel novamente tinha uma bela chance de pontuar, mas o carro novamente apresentou problemas, e o piloto novamente abandonou. De novo, não! Não! Me ajuda, meu pai! E essa cena dele olhando para o carro parado na pista representa bem o que ele passou em 96. Quebras e mais quebras. Raul Boesel terminou em 22º na tabela com 17 pontos, sendo o segundo pior de todos os integrais, à frente apenas de Juan Manuel Fangio Sobrinho, com o All-American Racers e o problemático Toyota. E pilotos como Emerson Fittipaldi e Ed Lawson, que ficaram fora de 4 e 5 provas respectivamente, ainda terminaram na frente dele. Quer algo pior? Ele foi o pior brasileiro dos integrais. Roberto Pulpo Moreno, com aquela bomba de carro da Peyton Coyne, ainda chegou na frente do DJ. A equipe campeã de 1995 chegou atrás de uma equipe que vivia na lanterna no ano seguinte. Inacreditável. Mais inacreditável que isso é ver as suas estatísticas. Das 16 etapas, Boesel completou apenas 5. Seu melhor resultado foi 2 sétimos lugares, no Rio de Janeiro e Michigan. De resto, de seus 11 abandonos, apenas um foi por acidente, 1 por falta de combustível e já os outros, 3 por problemas no motor e 5 por problemas elétricos. E os problemas elétricos eram sempre os mesmos. O carro do nada apagava, religava e depois apagava de vez, causando o abandono. Uma temporada que parecia promissora para a atual campeã e que se tornou uma baita dor de cabeça. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Eu tô chorando. Para 1997, Raul Boesel e a Brahma não continuariam na equipe Green.
Ela, por sua vez, teve Parker Johnston como piloto e agora como patrocinador da marca de cigarros Skoal. Agora ela estaria com seu nome original, mais o nome do patrocinador, ficando como Skoal Green. Carro lindo, por sinal. O piloto e patrocínio brasileiro encontraram lugar na equipe Patrick. De novo, a Brahma investiu muito dinheiro na equipe, dinheiro suficiente para alternar o nome original. De Patrick Racing, novamente foi para a Brahma Sports Team aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, ficou como Brahma Patrick Team. Agora a equipe teria uma dupla, o próprio Raul Boesel e o americano Scott Pruett, que já estava na equipe desde 1995. A ideia original era a equipe ter a combinação chassi Lola, motor Ford Cosworth e pneus Firestone. Porém, durante os testes de inverno, faltando cerca de 2 meses para o campeonato começar, o chassi Lola T97 não correspondeu às expectativas da equipe, e de maneira bastante ousada, Pat Patrick abandonou o chassi Lola e escolheu o chassi Reynard 97. O primeiro carro foi entregue nos treinos de primavera em Homestead, Miami. E embora não tivessem muito tempo para testes, o chassi Reynard se demonstrou mais eficiente que o Lola. E agora, vamos para a pista em 1997. Vamos nessa. Na abertura do campeonato, em Homestead, Miami, Boesel largou em 8º e Pruett em 11º. Durante a corrida, Pruett conseguiu avançar enquanto Boesel se mantinha onde estava. E na reta final, Pruett era o 5º, a uma volta atrás do líder, e Boesel seguia em 8º. Mas na volta 143, faltando míseras 4 voltas para o fim, o motor Ford pediu arrego. Ah, mano, é foda. Na prova seguinte em Surfers Paradise, Pruett largou de 17º e Boesel em 18º, mas com algumas ultrapassagens, acidentes, erros de estratégia e um acidente entre Paul Tracy e Alex Zanardi na ponta, Scott Pruett aproveitou para assumir a liderança e segurar Greg Moore atrás dele. Liderou 16 voltas e venceu a corrida. Boesel, por sua vez, também avançou perfeitamente e terminou em 7º. Um excelente resultado para a equipe como um todo. Um venceu e o outro escalou o grid e chegou no top 10. Próxima parada, Long Beach. Scott Pruett mais uma vez fez um bom trabalho na classificação e Boesel largaria em 12º. Com algumas estratégias alternativas, Boesel conseguiu liderar 27 voltas. Seu companheiro, por sua vez, novamente teve um excelente resultado. 3º lugar, assumindo a liderança do campeonato com 3 pontos sobre Alex Zanardi. Em Nazareth, dessa vez a balança esteve a favor do brasileiro. Largou em 6º, liderou algumas voltas e terminou em 8º, chegando à frente de Pruett, que largou de 11º e chegou apenas em 10º, perdendo a liderança para Michael Andretti por 4 pontos. Na 5ª etapa do campeonato, no Rio de Janeiro, Scott Pruett fez novamente um belo trabalho. Largou em 7º, liderou algumas voltas e foi 3º. Raul Boesel fez um trabalho melhor ainda, largou fora do top 15 e foi o 5º, o melhor brasileiro na corrida. A 6ª etapa seria a primeira visita da kart em Gateway, e dessa vez Boesel quem saiu por cima, e não poderia ter sido melhor, largou da pole position. Já Scott Pruett estava largando em 17º, porém esse foi o primeiro tropeço da equipe no ano. Eu tenho medo! O brasileiro estava mandando na corrida, liderando 41 voltas até fazer uma parada em bandeira amarela, mas ainda estava na disputa. Até que no meio da corrida ele teve problemas no motor. De novo, não abandonou, mas agora não tinha mais chance de vencer. Mudou o chassi, a equipe, mas o motor continuava o mesmo. Pruett, por sua vez, estava escalando o pelotão. Chegou a ser o 4º colocado. Mas, na volta 143, quando estava em 6º lugar, perseguindo Rich Hern, saiu de traseira na curva 2 e deu uma panca muito forte, abandonando a corrida. Boesel, por sua vez, terminou em 14º, mas assegurou 1 ponto por ter largado da pole. Em Milwaukee, Boesel largou em 3º e terminou em 4º. Excelente resultado.
Pruitt, por sua vez, largou de nono e foi o oitavo. Agora estava difícil de lutar pelo título. Estava empatado com Greg Moore na quarta posição, a 29 pontos atrás do líder Paul Tracy. Na prova seguinte em Belle Isle, ambos os pilotos sofreram uma gangorra. Novamente o brasileiro levou a melhor, largou de 14º e foi o sexto. O americano, por sua vez, foi quem sofreu a gangorra de maneira negativa. Largou em segundo e estava atrás de Gil de Ferran o tempo todo, sem ser atacado pelo terceiro. Mas, na volta 25, o motor abriu o bico. Em Portland, novamente a equipe teve um alto e um baixo. E mais uma vez a favor do brasileiro. Ele largou de 14º e terminou em terceiro, naquela histórica chegada de 3 lado a lado. Pruitt, por sua vez, largou da pole position, mas começou a decair durante a corrida, e numa relargada, acabou rodando enquanto estava em quarto lugar, precisando de ajuda para fazer o carro pegar no tranco, e no fim, terminou a corrida na 17ª posição. E na disputa interna da equipe, Pruitt estava em sétimo, 5 pontos à frente de Boesel, que era o oitavo. Desde o início da temporada, o americano estava na frente com certa folga, mas agora o brasileiro estava perto. Em Cleveland, a dupla fez uma prova bem apagada. Pruitt largou em 16º e terminou em oitavo. Boesel, por sua vez, largou em 14º e terminou em 16º. Próxima etapa, Toronto. A dupla fez uma prova sólida. Pruitt largou em quinto e terminou em quinto. Boesel largou em oitavo e terminou em oitavo. Próximo. 12ª etapa, a US 500. E nessa, a dupla mandou muito bem. Pruitt largou da pole e Boesel o terceiro. E eles estavam sempre entre os primeiros colocados, com o americano liderando algumas voltas e o brasileiro sempre acompanhando de perto. Porém, quando se trata de Michigan, a prova não se baseia apenas em velocidade, mas também em resistência e durabilidade do equipamento. Na volta 120, o nosso DJ abandonou por problemas na transmissão. Pô, cara, de novo, cara! E na volta 174, enquanto estava em terceiro, Pruitt pegou a parte suja na curva 2 e bateu, abandonando, assegurando 1 ponto por ter sido pole. Mas agora a chance de título esquece. A equipe Patrick desde 95 tinha um pequeno problema. A equipe começava a temporada com tudo, mas com o decorrer, quando precisavam evoluir, decaía um pouco o ritmo. Em Mid-Ohio, Boesel teve um motivo para sorrir. Largou de 11º e terminou na quarta posição. Pruitt, por sua vez, avançou pouco. Largou em nono e foi o sétimo. Boesel novamente diminuiu a diferença para Pruitt na disputa interna, 8 pontos apenas. Em Road America, Pruitt largou em sexto e foi o quinto. Boesel, por sua vez, começou um pouco atrás, largando em nono. Estava dentro do top 10, mas na volta 25 se envolveu em um acidente com o compatriota André Ribeiro, abandonando. Vontade de chorar e morrer. Antepenúltima prova do ano, Vancouver. Uma corrida tranquila e sem muitas surpresas. Apenas que, dos 28 pilotos, apenas 12 completaram a prova. Boesel largou em 12º e foi o sexto. O seu companheiro largou ao lado dele, e ele também estava dentro do top 10 até bater na volta 52. Em Laguna Seca, novamente um alto para um e baixo para outro. O brasileiro largou de 15º e foi o oitavo. Bom resultado. Agora Pruitt largou em terceiro e estava em quarto lugar, segurando André Ribeiro e Alex Zanardi. Mas faltando 4 míseras voltas, ele acabou tocando com o brasileiro e saiu da pista, abandonando. Que pecado. Puta que pariu! Eu odeio a minha vida! E na última etapa do campeonato, em Fontana, novamente a equipe teve seu arroz com feijão. Pruitt largou em quarto e foi o sétimo. E mais uma vez, Boesel largou de nono, fez uma corrida respeitável, até que na volta 83 abandonou por problemas elétricos. Velho, eu não aguento mais. A temporada acabou com Scott Pruitt terminando em nono na tabela, com 102 pontos, e Raul Boesel logo atrás dele em décimo com 91. Pruitt conseguiu ser o terceiro melhor americano do campeonato, atrás somente de Jimmy Vasser e bem atrás de Michael Andretti.
Boesel, por sua vez, foi o terceiro melhor brasileiro, atrás somente de Gil de Ferran e Maurício Gugelmin. Das 17 corridas da temporada, Pruett teve 2 pole positions, 11 top 10, 3 pódios, 1 vitória e 5 abandonos, sendo que apenas um foi por problemas no motor. Todas as outras foi por acidente. Boesel, por sua vez, teve 1 pole position, 9 top 10 e 1 pódio, e apenas 4 abandonos, sendo apenas um por acidente. Os outros foram por motor, transmissão e problemas elétricos. Agora era esperar o ano de 1998, mas em novembro de 1997 foi anunciado que a Brahma teria os seus projetos encerrados no final do ano. Não apenas a Brahma, como também a Marlboro localizada no Brasil, que tinha o seu programa Marlboro Latinoamérica, que apoiava os pilotos da base. De acordo com a Folha de São Paulo, o governo inventou um pacote onde seu maior investimento seria no futebol para a Copa do Mundo de 1998. E isso quebrou o mercado do automobilismo. Os executivos das empresas Marlboro e Brahma não deram suas declarações, apenas que os responsáveis pela área de marketing foram dispensados. Outra razão também era o banimento da publicidade de cigarros nos Estados Unidos, e o projeto de reunir vários pilotos sobre o chamado Marlboro Brazilian Team não teve resultados tão expressivos. E caso isso não acontecesse, a Brahma ainda tinha alguns problemas a resolver. Ela não continuaria com a equipe Patrick para 1998, isso porque o Banco Garantia, que era responsável pela Brahma, queria 2 pilotos brasileiros na equipe, mas Pat Patrick negou a ideia, continuando com Scott Pruett. Depois, eles tentaram patrocinar André Ribeiro na Tasman, mas ele acabou indo para a Penske. Eles ainda tentaram convencer o capitão, mas Roger Penske também vetou. Sabe daqui, meu! Sabe daqui, mano! E esse foi o fim da equipe brasileira Brahma Sports Team. E você tem alguma lembrança envolvendo essa equipe? Alguma foto, momento, lembrancinha, latas com temática da equipe, alguma miniatura? Comentem aí embaixo. E esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixem o seu like, o seu compartilhamento, se inscrevam se não é inscrito ainda, compartilhem para os seus amigos e se tiverem uma sugestão, deixe nos comentários que eu atenderei assim que possível. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, cuide-se bem e até a próxima no canal do Mundo das Corridas Americanas, o American Racing World.